Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero refletir com vocês sobre cumprindo a missão que Deus nos deu. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a escritura no livro de Josué, Josué capítulo 1, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pode assentar, queridos. Meus irmãos, a vida cristã é uma missão. Nós somos convocados, chamados para uma grande batalha. Enquanto neste mundo estamos, nós militamos no exército de Cristo. Ele nos chamou para vencer, para avançar, para conquistar. Ele nos chamou para propagar o reino de Deus, o reino dos céus. Entretanto, nós sabemos que há grandes desafios durante essa jornada. O texto que agora acabamos de ler mostra o grande desafio que Josué assume quando está para entrar na terra prometida. Ele caminhou todos aqueles anos sendo liderado por Moisés. Moisés era o grande líder, respeitado, aclamado por todo o povo, o homem que falava face a face com Deus. Todavia, o texto que nós lemos diz que Moisés estava morto. Aquele líder que o Senhor levantou ainda lá no Egito para tirar o povo e levar Roma à terra prometida, morreu. E agora, Josué se vê diante de uma missão dificílima. Uma missão que aos olhos de Josué parece impossível. Liderar milhões de pessoas. Substituir o grande líder Moisés. Certamente, diante desse cenário, Josué fica temeroso. Ele talvez se ache até incapaz, olhando para todas as características de Moisés que lhe antecedeu. Talvez ele se sinta pequeno demais para a missão. E nesse momento que Deus intervém, trazendo uma palavra de ânimo para Josué. Deus traz uma palavra que lhe dará força, que lhe dará ânimo para prosseguir nessa jornada. Porque todos nós, eu e você, precisamos receber o ânimo de Deus para cumprirmos a missão. O mundo está aí para roubar-nos a força, está aí para roubar-nos a nossa paz, mas Deus, por meio do seu Espírito, nos fortalece, nos enche de força para completarmos a missão.
E uma das coisas que daria ânimo para Josué era a presença de Deus na jornada. Era isso que deveria dar a Josué o ânimo necessário para prosseguir na sua missão. Conta-se uma história que um jovem alistado no exército foi convocado para uma guerra. E quando ele está saindo para a guerra, o seu pai escreve-lhe uma carta e põe no bolso do filho. Aquele filho, mais adiante, ele pega a carta e lê, e tem apenas uma frase, dizendo: filho, aonde tu estiveres, o meu coração estará contigo e as minhas orações não te deixarão. Estarei sempre orando por ti. E aquele jovem foi para o embate, foi para a guerra. E nos momentos de maior temor, quando todos ficavam temerosos, aquele jovem tinha força, aquele jovem tinha ânimo para batalhar. E depois os seus colegas lhe questionavam: rapaz, tu não tem medo na guerra? E ele disse: claro que tem. Mas por que você batalha com tanta firmeza, com tanta força? Por que você não desanima? Ele disse: por causa das palavras do meu pai. O meu pai me garantiu: o seu coração está comigo e as suas orações não me deixarão. E o Deus do meu pai nunca perdeu uma batalha. Por isso ele tinha força para batalhar, porque ele sabia que o Deus que o seu pai servia, ao qual o seu pai orava diariamente, entregando seu filho, era o Deus que não perde batalhas. Nós fomos convocados, irmãos, para uma batalha. O nosso general é Cristo. Ele é o comandante. Ele não perde batalhas. A Bíblia nos garante que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos afirma: agindo Deus, quem o impedirá? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Nós temos um Deus que não perde batalhas. Isso deve nos motivar para a nossa missão. Sabemos que temos um Deus presente e não é qualquer Deus, é o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Esse é o meu e o seu Deus. Agora, irmãos, o que Deus falou para Josué para que ele tivesse ânimo para a sua missão? O que Deus falou para que Josué tivesse ânimo na sua missão? O que é preciso para mim e para você cumprirmos a missão que Deus nos deu? Em primeiro lugar, para cumprirmos a missão, é preciso termos disposição. Vamos ler? Para cumprirmos a missão é preciso o quê? Disposição. É exatamente isso. Veja comigo, por favor, o versículo de número 2. Está escrito assim: Moisés, meu servo, é morto. Aí, dispõe-te agora e passa este Jordão. Em outras versões pode dizer assim: levanta-te e passa este Jordão. Ergue-te e passa este Jordão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos. Deus trabalha com aqueles que estão dispostos, disponíveis, para aqueles que têm ânimo, para aqueles que querem batalhar. Deus não deseja trabalhar com pessoas acomodadas, com pessoas que não fazem o que deve ser feito. Talvez Josué estivesse triste por causa da morte do seu grande mestre, Moisés. Mas Deus chega para ele e diz: é hora de deixar essa tristeza para lá e ter disposição. Talvez Josué estivesse se sentindo pequeno, e é nesse momento que Deus diz para ele: é hora de você deixar essa pequenez e olhar para a grandeza do meu poder. Talvez Josué não se sentisse capaz, mas nós não somos mesmo capazes. Quem nos capacita é o Deus que nos convoca para a missão. Talvez você diga: eu não sei pregar, e nenhum ser humano natural sabe pregar. Nós só pregaremos se o Espírito Santo falar em nós. O que é que Deus então procura? Uma pessoa disposta.
a fazer a obra. Talvez você devesse, nesse momento, orar, dizendo: Senhor, põe disposição no meu coração para fazer a tua obra. Eu quero fazer, eu quero ser parte, Senhor, dessa bênção que é ser usado por Ti para fazer grandes milagres, usado por Ti para fazer grandes coisas, usado por Ti, mesmo sendo pequeno, usado nas mãos de um grande Deus. Ponha o seu coração à disposição do Senhor essa noite. Diga: Senhor, me dá força, me dá ânimo, me dá saúde, me dá alegria, me dá esperança, me dá aquilo que for necessário, me dá o poder do Espírito, mas me dê disposição para fazer a tua obra. Outra coisa, irmãos, que eu quero destacar. Em segundo lugar, para cumprirmos a nossa missão, é preciso crer que as promessas de Deus estão de pé. Vamos repetir só para ficar internalizado dentro de vocês. Para cumprirmos a missão, é preciso o quê? As promessas de Deus estão. E aí, eu quero que você leia comigo o versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite. Agora veja o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Amém? O que Deus está dizendo para Josué? Deus está dizendo: Josué, eu fiz uma promessa. Essa promessa ele fez a Abraão, há muitos anos atrás. Eu darei a tua descendência uma terra boa. Depois, o Senhor repete a promessa para Moisés. Agora, ele está renovando a promessa com Josué. Ele está dizendo: eu não me esqueci, Josué, aquilo que eu prometi há muitos anos atrás, a promessa continua de pé. Tu é quem vai fazer esse povo herdar a promessa que eu fiz. Eu te escolhi para que você introduza esse povo na terra que mana leite e mel. Tu será usado pelo grande Deus para o cumprimento das promessas de Deus na vida de muita gente. Olha que maravilha, o Senhor pode te usar para que você leve bênção para a vida de milhares de pessoas. Talvez Josué nunca imaginou isso. Talvez Josué pensou que Moisés teria esse privilégio, mas Deus disse: é você, Josué. Talvez nessa noite você diga: eu quero ser um Josué e levar o povo de Deus rumo às promessas de Deus. As promessas de Deus não caem por terra sem que se cumpra. Veja, quando ele diz assim, que eu farei contigo, assim como eu prometi a Moisés, é muito simples de entender. O que Deus está dizendo era: Moisés morreu, mas a minha promessa continua viva. As pessoas passam, os projetos acabam, mas a promessa de Deus permanece de pé. E não tem circunstância, não tem dificuldade, não tem barreira, não tem obstáculo que impeça Deus de cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Ainda que se levante o inferno inteiro, o inferno não pode impedir que Deus cumpra as suas promessas na sua vida. Não existe homem, por mais forte que seja, não existe guerra, por mais poderosa que seja, por mais grande que seja, que possa impedir a mão de Deus de te abençoar. Deus não falha em nenhuma das suas promessas. E é quando Josué ouve estas palavras que ele vai ganhando ânimo para aquela missão que ia receber. Mas tem uma outra coisa que deve impactar Josué. Para cumprirmos a nossa missão, é preciso crer na presença de Deus durante toda a nossa jornada. Amém? Leia comigo o versículo 5, por favor. Versículo 5.
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora veja o versículo 9 também. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde? Por onde quer que andares. Você não estará só, Josué. Deus está contigo aonde quer que tu andares. Se tu passares no território do inimigo, Deus estará contigo. Você não está sozinho. Deus não te chamou para você ser solitário. Na verdade, nós temos uma missão. O Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão. Mas nós temos uma promessa. Um pouquinho mais na frente, ele diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação desses. Quando você sai para evangelizar, você não está só. Jesus está com você. Quando você sai para proclamar o reino de Deus e a palavra do Senhor, você não está só. Você está acompanhado do nosso Senhor Jesus. Eis que eu estarei convosco. E quando nós chegamos em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Embora muitas vezes você se sinta só. A palavra de Deus diz que Deus está com você, aonde quer que andares. Agora, a presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Não entre na batalha sem Deus. Josué era guerreiro, comandante, líder, liderava o exército de Israel. Mas Deus nos diz assim: confia nas armas do exército. Confia nos soldados que tu tem. O que Deus diz para ele: confia na minha presença. Se Deus estiver conosco, nós já somos maioria, ainda que nós sejamos sós. Agora, eu gostaria de mostrar a vocês um quarto ponto. Para cumprirmos nossa missão, é preciso caminhar guiado pela palavra de Deus. Vamos repetir. É preciso caminhar pela palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos traz direção. É a palavra de Deus que nos traz a correta direção. Olha o que está escrito aí: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós quisermos alcançar o alvo, é a palavra de Deus que nos guiará até ele. As ideologias, as filosofias, os doutorados ou qualquer outra coisa pode até ajudar. Mas nós só podemos caminhar guiados pela palavra de Deus. Ela é o correto direcionamento da vida do crente. Mas a palavra de Deus não é apenas o nosso manual de conduta. Ela é também o nosso manual de prosperidade. As pessoas querem ser prósperas e pensam que prosperidade é só dinheiro, é só um bom emprego, ou só qualquer ou agora faculdade. Prosperidade é obedecer a palavra de Deus. Porque está escrito. Olha aí o que está escrito no versículo 7. Então somente ser um homem corajoso para teres o cuidado de fazeres toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. E no versículo 8 ele vai dizer: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazeres
segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não existe prosperidade sem a palavra de Deus. Existe engano, existe empecilho, existe idolatria, existe pecado. Prosperidade mesmo é quem obedece à palavra. O diabo tem prendido muitos no dinheiro pensando que são ricos. Riqueza mesmo é servir a Deus. Riqueza mesmo é servir a Deus. O diabo tem prendido muito nos estudos. Pessoas que estudam, não tem tempo mais para Deus. E quando a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então não existe sabedoria longe da palavra de Deus. Agora, qual deve ser, irmãos? Qual deve ser a nossa atitude para a palavra de Deus? Primeiro, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Segundo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O texto diz: tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Obedeça a palavra de Deus. Terceiro, ensine a palavra de Deus. Porque está escrito aqui no versículo de número 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Aprenda, obedeça e ensine a palavra de Deus. Se você não aprender, está em pecado, em negligência com a palavra. Se você aprender e não praticar, está em pecado, porque você não é obediente. Se você aprender, praticar e não ensinar, está sendo negligente, porque está retendo só para você aquilo que deveria ser propagado. Então, com relação à palavra de Deus, aprender, obedecer e ensinar. Vamos repetir? Aprender, obedecer e ensinar. Faça um exame da sua vida e veja se você está se enquadrando dentro desses parâmetros. Mas, o último ponto, eu gostaria de destacar. Para cumprirmos nossa missão, é preciso não ter medo de avançar. Vamos repetir? Para cumprirmos a nossa missão, é preciso não ter medo de avançar. Olha aí o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo de avançar. Você foi chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é servo e serva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você está aqui cumprindo a missão que Ele te deu. Você está aqui debaixo do poder que Ele te deu. Você está aqui para obedecer aquilo que Ele mandou. Não tenha medo de avançar. Tenha medo de não fazer aquilo que você deveria fazer. Não tenha medo de avançar. Tenha medo de não fazer a obra de Deus. Por quê? Se nós não fizermos, nós vamos prestar contas com o Todo-Poderoso. O medo nos paralisa, mas a fé nos impulsiona. Então não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé. Conclusão. Para cumprirmos a nossa missão com coragem e fé, vamos precisar de disposição. Vamos precisar crer nas promessas de Deus. Vamos precisar crer na presença de Deus. Vamos precisar caminhar pela palavra de Deus. E vamos precisar não ter medo de avançar. Amém? Então, como igreja do Senhor, vamos avançar. Vamos avançar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.